aí galera, professor Rodrigo Alberoni na área, para uma aula de Sociologia exclusiva para vocês. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Nas últimas aulas nós estudamos Auguste Comte e Émile Durkheim, analisando aí os fundamentos da sociologia. Agora, nessa aulinha, a gente aborda outro pensador que é fundamental para o avanço da análise da sociedade. Embora o Karl Marx não seja considerado um sociólogo de formação, ele tem uma formação em filosofia, a sua base de análise da sociedade, da economia e da política são essenciais para o avanço da própria sociologia como ciência. Então, por isso que a gente bota o Karl Marx ali naquele tripé sociológico, lembra? Do Durkheim, o Marx e o Weber, que é assunto da nossa próxima videoaula. Então, vamos focar aqui no menino Karl Marx, esse aí que às vezes provoca arrepios em algumas pessoas, contestação para lá e muitos adoram também. Então vamos analisar essa figura importante que foi o Karl Marx. Primeiro, a análise de Marx ela vai embarcar por diversos caminhos diferentes. Ela vai para a filosofia, vai para a economia, vai para o lado da ação política também. Uma ação política que é revolucionária. O pensamento filosófico de Marx ele é transformador. E já já a gente vai entender que pensamento é esse, Marx, ele é alemão, na verdade, quando ele nasceu ainda não existia a Alemanha, em 1818, a Alemanha é formada só na segunda metade do século XIX, então ele nasceu na Prússia. Legal? Ele ingressa na faculdade de Direito, depois ele vai fazer filosofia na Universidade de Berlim, e aí ele tenta atuar como professor, só que ele não consegue encontrar emprego. Por que Marx não consegue encontrar emprego, galera? Porque ele é um perseguido político. Ao escrever suas ideias em jornais, ideias críticas ao governo da Prússia, ele passa a ser perseguido. O jornal que ele trabalha acaba sendo fechado, ele busca outros empregos, ele nunca consegue se firmar na área, uma vez que ele tem uma postura crítica a uma realidade de exploração que existia na Prússia. Ou seja, o Marx ele tecia críticas ao Estado. Legal? Então, a partir daí de uma ideia de perseguição, ele acaba se mudando para vários países, onde também ele era perseguido, como França, Bélgica, depois Inglaterra. E aí entra a figura de um indivíduo muito importante na vida dele, que é o Engels. O Engels, filho de um rico industrial, desde jovem ele observava as condições subhumanas e de exploração nas fábricas. E a partir daí ele começa a escrever textos críticos em relação à exploração do trabalho. Ao fazer amizade com Marx, ele passa a ajudar Marx nos seus escritos e também financiar Marx, uma vez que Marx tinha dificuldade de encontrar emprego, uma vez que era um perseguido político nos locais que ele tendia viver. A gente tem que citar a importância da Jenny, esposa do Marx, que sempre apoiou o pensamento de Marx, os seus trabalhos e também, com a sua herança, ajudou a financiar a vida do casal. Bacana? O que acontece? O Marx ele também vai fundar a chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, que é um movimento pró-revolucionário socialista que vai surgir aí na Europa. Quais são as referências teóricas, quais são as bases de análise de entendimento do mundo que Marx vai partir? Hegel, os socialistas utópicos, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, é a partir daí que ele cria, o próprio Marx, a ideia dos socialistas utópicos, porque quando ele lê esses pensadores, ele percebe que, embora eles tenham críticas ao capitalismo, eles não apresentam meios viáveis para superar o capitalismo. Porque eles vão criticar lá a exploração, a alta jornada de trabalho, os baixos salários, mas a proposta dele é uma proposta conciliatória desse grupo aqui. Quando a gente lê a obra do Robert Owen, do Charles Fourier e assim por diante, esses socialistas eles não estão apresentando meios concretos para superar o capitalismo. Eles estão acreditando numa ideia de conciliação entre a burguesia e os trabalhadores, em que a burguesia vai ceder parte dos seus lucros para uma vida melhor a esses trabalhadores. Marx diz que essa não é a realidade. Por isso que ele chama esses pensadores depois de socialistas utópicos. Uma referência à obra, Utopia, um não lugar. Legal? Então, ou seja, não vai existir, nunca vai acontecer essa ideia de socialismo, uma ideia de conciliação entre burguesia e trabalhadores. Por isso que o seu movimento do Marx ali é chamado de socialismo
científico, porque existe uma base teórica de análise e de superação do capitalismo. Bacana? Para entender o capitalismo, ele necessita ler, né, os pais do capitalismo, os grandes pensadores liberais. Então ele vai ler Adam Smith, A Riqueza das Nações, por exemplo, e principalmente Davi Ricardo. Davi Ricardo diz que o preço de um produto está associado ao tempo de trabalho. Portanto, Marx analisa Davi Ricardo e Adam Smith para entender como o capitalismo funciona e, a partir daí, poder transformá-lo, ou seja, poder, através de uma revolução, superar o capitalismo, que na visão de Marx era um sistema de exploração, em que existe uma relação de opressores e oprimidos, que já já a gente vai entender. Então, para isso, Marx escreve uma série de livros, estou com alguns aqui, por exemplo, a Ideologia Alemã, que é fundamental para você compreender o conceito de materialismo histórico. Legal? Ou seja, o grupo social que controla o poder, de produção material, ele se torna o grupo dominante. Ou seja, as relações humanas são relações históricas de produção material. E quem controla as etapas dessa produção material tende a exercer o poder, o controle na sociedade. Então, essa forma de pensar está aqui na Ideologia Alemã. Marx também é autor do Manifesto do Partido Comunista. Não é? Algumas frases são bem famosas, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, ou então proletários de todo mundo, univos. Aqui é um grande manual voltado ao trabalhador para explicar as bases do socialismo e da revolução proletária. Beleza? Manifesto do Partido Comunista. Ele também escreveu o famoso O Capital. Essa aqui é uma versão condensada do volume 1, o livro é muito maior. Essa aqui é uma versão resumida, bacana, em que ele vai analisar de forma completa o funcionamento do capitalismo, apresentando conceitos também como de luta de classes e de como superar esse modo de produção, o Das Kapital, o capital. E por último aqui, mais uma obra dele, que na verdade é uma coletânea, A Revolução antes da Revolução, e o destaque vai para o 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, em que é uma obra que ele analisa a situação francesa ali no contexto do finalzinho da primeira metade do século XIX, ali de 1830 a 1848, em que ele vai abordar a chegada de Luiz Bonaparte ao poder. E aqui também tem a célebre frase, a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Bacana, meus amores? Então aqui apresentei para vocês um pouquinho das obras de Marx, bem rapidamente. Se você também quiser aprender um pouquinho sobre a vida do Marx, ali, o processo da sua formação, os seus primeiros escritos, até ali a produção do Manifesto Comunista em 1848, vale a pena assistir o filme Jovem Marx. Joga lá no Google que você vai achar as plataformas que exibem esse filme. Maravilha? Então a gente parou aqui no contexto de materialismo histórico. É a base do pensamento do Marx. Porque quando a gente olha pensadores anteriores a Marx, eles eram idealistas. Bacana? Por exemplo, quando eu olho Hegel, ele olha Deus como sujeito e o homem como objeto. Para Marx, o homem é o sujeito da sua própria história. E as relações são um objeto, as relações sociais são um objeto de estudo e transformação desse homem. Então, Marx coloca o homem no centro da história. As ações humanas de produção, de transformação da natureza em bens materiais, é que vão contar a própria história da humanidade. É o materialismo histórico. Ou seja, o homem ele é um sujeito ativo da sua própria história. Ele é a figura central da história. E aí que está a crítica do Marx aos filósofos anteriores a eles. Ele dizia que os filósofos apenas interpretam o mundo diferentemente. Ou seja, os filósofos eles olham o mundo e criam uma interpretação daquela realidade que existe e tentam justificá-la, porque o mundo é dessa forma. Para Marx isso não é suficiente. Para ele, quando você tenta apenas explicar o porquê o mundo é daquela forma, você está sendo conveniente, você está aceitando aquela realidade, está apresentando justificativas para as pessoas se sujeitarem ao mundo em que elas estão incluídas. Para Marx, não. A filosofia ela deve ser transformadora. Ela deve apontar caminhos para os indivíduos romperem as barreiras que o impedem de um progresso da igualdade.
Bacana? Ou seja, Marx olha a realidade e diz, isso é uma realidade de opressão, de exploração, de desigualdade social. E eu não devo justificá-la, eu devo transformá-la para uma realidade melhor, algo que seja coletivo, para a ideia do comunismo. Bacana? Então aqui, ó, está uma esfera do pensamento marxista que é muito importante, a ideia de transformar, é a ideia da praxis. Por isso que a filosofia marxista, além de ser chamada de materialista histórica ou materialista dialética, né, o confronto que ocorre dentro dessa sociedade, herança do Hegel, né? Hegel dizia o quê? Que o mundo é marcado por contradições. E dessa contradição nós temos o que? A tese, a antítese e aí a síntese. Então Marx pega essa ideia para falar de dialética, do confronto que existe nessa sociedade em que aqueles que dominam os meios de produção exercem um controle sobre os demais. E aí existe uma luta histórica, chamada luta de classes, entre opressores e oprimidos. Bacana? E cabe então a esses indivíduos entenderem o seu papel na história e agir para transformar a história da humanidade. Então o que ele está rompendo aqui é com o determinismo histórico, com uma ideia de que as coisas acontecem porque devem acontecer, ou por uma intervenção divina, ou porque o mundo é assim. Não, os seres humanos devem construir a sua história, devem transformar essa realidade. Tá, professor, eles devem transformar essa realidade, devem ser sujeitos da própria praxis, né? Ou seja, através da prática, da ação, transformar o mundo em que vive. Mas por que não transformam, então? Porque entra um conceito de Marx, que é o conceito de ideologia. Né? Para Marx, ideologia, né, é bem diferente do que a gente chama hoje de ideologia. Ideologia a gente costuma chamar o quê? De uma visão de mundo, uma forma de compreender o mundo, não é isso? Para Marx, ideologia é uma concepção invertida da realidade, é uma falsa consciência. O grupo que detém o poder da produção material, que controla os meios de produção, está associado diretamente ao controle do Estado, acaba desenvolvendo até de forma natural uma visão de mundo que tende a manipular os grupos sociais. Ou seja, o indivíduo que faz parte de uma sociedade, ocupa um espaço em que ele é explorado, ele tende a não perceber a exploração que ele sofre, uma vez que ele está embebedado, não é, de uma falsa consciência da ideologia, uma concepção invertida da realidade. Ele não consegue perceber a situação de exploração em que ele está inserido e tende a se culpar pelo seu próprio fracasso, por exemplo. Ele tende a não entender o processo pelo qual ele está submetido, inclusive a defender a exploração pelo qual ele é sujeito. Legal? Então, dentro dessa ideia, a ideologia é essa concepção invertida da realidade, uma falsa consciência que é coletiva, impossibilita o indivíduo de enxergar a realidade. E se ele não enxerga essa realidade, ele não pode transformá-la. Falta a ele consciência de classe. Bacana? Então, o Marx vai falar o seguinte, olha, o que nos torna humanos? O que nos diferencia dos outros animais? Para Marx é o trabalho. Aí você deve pensar, mas professor, os outros animais também trabalham. Eu vejo uma abelha lá polinizando, colhendo lá o pólen, parará, o nectarzinho, fazendo mel, construindo a colmeia. Eu vejo a leoa caçando, aquilo é um trabalho. Sim, mas eles fazem esse trabalho voltado à sobrevivência. Você não vê uma leoa caçando em grande quantidade para montar um estoque de carne. Não, ela caça quando tem fome, come satisfez, deixa a carcaça para lá. Você não vê uma abelha pensando, não, vou construir a colmeia mais bonita dentre as colmeias, vai ter vários andares. Não, ela faz o que é necessário. Um passarinho faz um ninho do tamanho exato que ele precisa. Não vai construir uma casa com vários cômodos. Já os seres humanos, não. Os seres humanos, eles trabalham e transformam a natureza e constroem mais do que eles necessitam. E inventam coisas que eles não precisavam anteriormente também. Então, o que nos diferencia dos outros animais é justamente o trabalho. Só que quando o ser humano perde o controle desse trabalho, ele está sofrendo um processo de alienação. Porque o que nos torna humano é o trabalho. E o trabalho, ele é prazeroso sim. Ah, professor, eu não gosto de trabalhar. Será? Vamos parar para pensar. Quando você está exercendo uma tarefa que você gosta, esse trabalho já é prazeroso, né? É óbvio, quando você faz no tempo que você quer, durante o período que você quer, é prazeroso. Se você tem que exercer uma tarefa até que você acha legal, mas durante uma longa hora, por obrigação o tempo todo, já deixa de ser legal.
Bacana. Mas não é só isso que eu quero falar, né? Imagina que quebrou uma coisa na sua casa, um objeto que você gosta. Você vai lá, fica fuxicando, vem no YouTube um tutorial, mexe, o objeto volta a funcionar. Pô, você trabalhou e deu certo, não te deu prazer? Uma satisfação muito grande? Claro que dá, pô. Né? Então, a gente tem uma ligação sim com o trabalho. O trabalho nos torna humano. O problema é que dentro do capitalismo, Marx enxerga que a gente sofre um processo de alienação do trabalho. Né? A gente perde o controle sobre o nosso trabalho. A gente perde o controle sobre o produto final. Já viram aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Se você ainda não assistiu, joga lá no YouTube Tempos Modernos e assiste. Ali temos um operário que ele exerce a mesma função o dia inteiro. Ele fica lá, ó, apertando uma porca. Ali o seu trabalho foi alienado, ele não sabe o que ele está fazendo, qual é o produto final. Se duvidar, ele não vai ter nem acesso a esse produto final, porque o salário que ele recebe é tão baixo que impossibilita ele que compre aquilo mesmo que ele produz. Então ele está sofrendo um processo de alienação do trabalho, fruto da divisão desse trabalho. Ou seja, o trabalhador ele perdeu o controle sobre aquilo que ele produz, sobre a matéria. Isso aí gera o efeito da alienação. E se ele perde o controle do trabalho, ele deixa de agir de fato como um ser humano. Ele foi alienado, impossibilitado de ter acesso à sua mercadoria. Porque no sistema capitalista, os meios de produção estão nas mãos da burguesia. Já a gente vai entender isso. Então, dentro dessa lógica de ideologia, uma falsa consciência que é coletiva e manipula os indivíduos, em que esses indivíduos são alienados do controle do seu trabalho, ainda temos a figura do Estado. Qual é a noção que a gente tem de Estado? O Estado, ele age para tentar garantir a paz, evitar o conflito social, tentando atender os interesses que são antagônicos dentro de uma sociedade. Bacana. Para Marx, Estado não é isso. Para Marx, o Estado ele é a expressão política da classe dominante. Ou seja, ele vai reproduzir e garantir os interesses do grupo dominante. No capitalismo, o grupo dominante é quem? A burguesia. Então, o Estado ele reproduz os valores e ideais burgueses, garantindo os interesses desse grupo e utilizando o monopólio da violência, a força militar e policial, para garantir os interesses burgueses. Bacana? Uma análise de Marx sobre o Estado. Por isso que para ele é necessário uma revolução que derrube o Estado burguês, entregando esse poder aos trabalhadores a partir de um estágio socialista. Bacana, meus amores? Legal. Então, dentro dessa lógica, a gente tem que entender o que são os meios de produção. Os meios de produção estão ligados aqui ao controle da matéria-prima, né? Das ferramentas de produção e do produto final. Ou seja, quando eu penso numa fábrica, o burguês ele controla a compra da matéria-prima que será utilizada nessa fábrica. Por exemplo, se é uma fábrica que faz cadeira, ele controla ali a compra de madeira, parafusos, pregos e ferragens. Maravilha? Ele controla os maquinários e controla também o produto final através do controle da força de trabalho. Ele paga um salário ao trabalhador. Beleza? Então, a partir dos meios de produção, vão surgir as relações sociais de produção, ou seja, como esse trabalho é empregado. Ao longo da história, tivemos relações sociais de produção diferentes. Se eu olho no Egito Antigo, tinha o trabalho escravo e compulsório, que vão ali trabalhar para o Estado produzindo aquilo que é necessário. Por exemplo, se eu olho no feudalismo, nós temos o senhor feudal que controla os meios de produção, que é a terra e as ferramentas. E aí tem o servo que vai trabalhar pagando impostos a esse senhor feudal. E no capitalismo temos a burguesia, que controla os meios de produção e, portanto, estabelece uma relação social de produção associada ao quê? A compra do trabalho. Legal? Ou seja, o trabalho no capitalismo ele se torna uma mercadoria, meus amores. Maravilha? Ou seja, Marx entende no capitalismo, daquele momento em que ele vive, ali no século XIX, que a riqueza está na mercadoria. Legal? A mercadoria tem o valor de uso, ou seja, para que ela serve, e também, essa mercadoria, ela tem o valor de troca dela. Bacana? Ou seja, dentro do capitalismo, o trabalho se torna uma mercadoria, porque você troca o seu trabalho por um salário. E esse salário você troca por outros produtos.
E aí dá uma ideia de que existe uma igualdade nessas relações. Então eu trabalho, eu troco o meu salário, troco o meu trabalho por um salário, eu pego o meu salário, troco por outro produto que alguém produziu. Então tem uma relação de igualdade. Se eu quero uma coisa que é muito cara, eu tenho que trabalhar mais e mais, juntar esse dinheiro. Só que para Marx a realidade não é bem assim. Essa relação de troca ela é injusta, porque existe uma coisinha chamada mais-valia. Maravilha? Aqui, ó, mais-valia. O que é a mais-valia? Vamos supor que um trabalhador foi contratado para trabalhar numa determinada fábrica. Bacana. E aí ele trabalha 8 horas por dia. Sendo que com apenas 3 horas de trabalho por dia, ele consegue pagar o seu salário. Essas 5 horas restantes a cada dia é a chamada mais-valia. Ou seja, é o dinheiro que o patrão obtém através da exploração do seu trabalho. Então esse acordo na visão de Marx entre o trabalhador e o patrão, ele é injusto. Uma vez que ocorre o processo de mais-valia, você não recebe por todas as suas horas trabalhadas. Isso garante um lucro direto do patrão sobre o seu esforço. Essa mais-valia pode ser absoluta ou relativa. O que é absoluta? Quando o patrão aumenta a sua jornada de trabalho, mas não aumenta o seu salário. Ou relativa, quando o patrão compra novas tecnologias para o sistema de produção que acelera o seu trabalho. Ou seja, você produz mais em menos tempo. Só que você trabalhando as mesmas 8 horas, por exemplo. Você está produzindo muito mais em 8 horas, mas seu salário continua igual. Mais-valia relativa. Então, para o Marx, o caminho para se alterar essa história entre exploradores que controlam os meios de produção e explorados que não detêm os meios de produção é a luta de classes. Para ele, a história da humanidade ela é marcada pela história da luta de classes. No capitalismo, essa luta de classes se dá entre burguesia e proletariado. Bacana? Só que é difícil você se perceber como parte desse sistema e sujeito ativo pela ideia da ideologia e da alienação do trabalho. E, além disso, Marx apresenta um outro conceito, que é o fetichismo da mercadoria, o caráter fetichista da mercadoria. O fetiche é uma ideia fantasiosa, você colocar aquilo num pedestal, algo como se fosse o diferente, o fantasioso. E a gente no capitalismo tende a realizar o fetiche da mercadoria. Primeiro, parece que a mercadoria fala com a gente, não é isso? Ai, vem me comprar. Você nem sabe para que serve aquilo, mas você quer, porque é bonito, é interessante, você viu no comercial, não é? Então existe essa ideia do fetiche, de que a mercadoria ela ganha vida. Outro ponto importante aqui do fetichismo da mercadoria é que parece que a mercadoria está ali sempre, surgiu do nada. Ou tipo uma ideia de Papai Noel quando você é criança. Você não pensa como aquele produto é produzido. Ele é feito por mágica. Papai Noel vem, joga para você, e Papai Noel, obrigado, e acabou. A gente tem essa relação meio infantil com a mercadoria. Quando você olha um produto, você não para pensar quem será que produziu aquele produto? Será que ele recebeu um salário justo? Será que a criança que extraiu a matéria-prima, ou o adulto ou a mulher que extraiu essa matéria-prima, está dentro de condições de trabalho razoáveis ou está sendo explorada em alguma região da África ou da América Latina? A gente não para pensar nisso. Isso é o fetichismo da mercadoria. A gente esquece que existe toda uma relação social de produção por trás da mercadoria que você consome. Isso some, não é? Às vezes a gente vê a empresa tal foi condenada por condições análogas à escravidão em sua fábrica. Aí você fala, gente, eu comprei naquela fábrica, naquela loja, as roupas são lindas, não sabia disso. Aí você vai ver aquela calça que você pagava R$300, a costureira ficava lá produzindo dia e noite, ganhando R$2 por calça. Então tá vendo essa ideia do fetichismo da mercadoria? Bacana? Então, após essa análise, Marx fala o seguinte, olha, quando a gente olha o nosso mundo aqui de produção, etc., a gente tem que entrar em consideração primeiro a infraestrutura. O que dá a base para essa sociedade são as relações de produção, as relações econômicas. Então, o mundo da cultura, a forma de se enxergar o mundo, agir, como a sociedade se comporta, para Marx tem a ver diretamente com a ação econômica, ou diretamente com o materialismo histórico. Ou seja, o modo como as coisas são produzidas e controladas influencia diretamente nas ações da sociedade. Então, a infraestrutura, as relações econômicas, exerce influência direta sobre a superestrutura, as relações sociais, culturais e religiosas presentes na sociedade.
Maravilha, meus amores? Então apresentei para vocês aqui algumas bases do pensamento marxista e suas críticas ao capitalismo. Belezinha? A gente se encontra numa próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.